Irmãos e irmãs, paz e bem. Nós estamos no dia da Páscoa. A Páscoa e o Natal são os 2 dias que determinam todo o calendário litúrgico da igreja. Então, o ano litúrgico começa com a preparação do Natal, chamada Advento, a celebração do Natal, oitava do Natal, tempo de Natal. Essa oitava é, por 8 dias nós estamos naquele dia, o dia que o Senhor fez para nós. Depois nós temos para a Páscoa, preparação da Páscoa, a Quaresma, o dia da Páscoa, a oitava da Páscoa e o tempo de Páscoa. Então nós estamos no dia da Páscoa, que é um dia tão importante que não pode ser só um dia de 24 horas. É um dia longo, de 8 dias, até chegarmos no segundo domingo de Páscoa, que é o domingo da misericórdia. Nesses dias a igreja vai cantar glória todos os dias, a igreja pode cantar sempre a sequência, fazendo uma memória do que nós estamos celebrando. O evangelho de hoje é a continuação daquele evangelho da Vigília Pascal, segundo São Mateus. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ora, caríssimos, nós já vimos que esses soldados, depois da morte de Jesus, no Evangelho de Mateus, eles são colocados ali, diante do túmulo. É o poder do mundo que tem ainda o grande medo diante do poder de Deus. Então, aqueles que se sentiam incomodados porque podiam perder tanto por causa deste reino messiânico de Jesus. Então, são autoridades civis, autoridades religiosas, é o poder pelo poder. Mas são colocados ali diante do túmulo. Já ouvimos na Vigília Pascal que tem um terremoto e eles ficam cheios de medo. E quem é que está sem medo? Quem é que está cheio de alegria? Essas mulheres frágeis, essas mulheres que vão no túmulo, uns discípulos que não têm nada deste mundo para proteger, discípulos que cada vez mais vão estar corajosos para dar a vida pelo Senhor. Já lhes dizia que ouviremos tantas vezes nesse tempo: não tenhais medo e alegrai-vos. A Páscoa da Ressurreição deve produzir isso em nós. Tantas vezes nós não vivemos, caríssimos, porque nós temos medo. Pensem no medo que nós temos desse tempo de pandemia. Quanto receio, nós vamos mudando a nossa vida, nós vamos nos tornando pessoas carrancudas, ranzinzas, pessoas sem capacidade de relações, porque nós temos medo. E quanto mais coisas nós temos, mais medo nós temos de perder essas coisas. E vamos criando em nós um mundo para nos protegermos, um mundo que vive cada vez mais para nós mesmos. Não tenhais medo. Mas esse medo nos impede de sermos alegres. Então, na medida que nós obedecemos o mandamento do Senhor, não tenhais medo, o outro vai se realizando, vamos nos alegrando. Os soldados vão mentir, dizer que estavam dormindo. Como poderiam ver os discípulos se eles estavam dormindo? Mas, de novo, o dinheiro, a mamona, que o Senhor vai dizer que não podeis servir a Deus e ao dinheiro, que faz a sua história. É o dinheiro que fez Judas entregar o seu Senhor pelo preço de um escravo, que depois ele se suicida do mesmo evangelho, e agora esses soldados. É esse dinheiro que traz tanta ilusão, é o dinheiro que faz com que nós pensemos, vamos prolongar a nossa vida, mas que no fundo nós acabamos perdendo a nossa existência com a preocupação do que vamos acumular.
Caríssimos, é sobretudo a essas mulheres do Evangelho que nós somos convidados hoje a olhar. Elas vão cumprir aquilo que o anjo do Senhor vai dizer, que é voltar à vida de comunidade. Ainda teremos outras 2 recomendações, mas a primeira parte da liturgia nos insiste nisso. A vida comunitária. Olha, a vida comunitária não é um favo de mel, mas também não é um eterno fel. E eu falo na vida comunitária não somente para mim, que sou um religioso que vive em comunidade, mas também a vida de família. Se recordam daquele episódio da luta de Jacó com Deus? Aquele ser que luta com ele, que é chamado de anjo, que é chamado de Deus, fere Jacó na sua coxa. E quando está para partir, Jacó segura ele e vai dizer assim: você não vai partir sem me abençoar. E aquele ser o abençoa, Deus o abençoa. A bênção que ele tinha roubado, agora ele tem. Agora veja, desse encontro nasce uma ferida e uma bênção. E assim também é a vida comunitária, a vida de família. Não pode ser só bênção, mas também não pode ser ferida. Mas sem a comunidade, que seja a tua família, que seja a tua vida no santuário, na tua paróquia, sem a vida de comunidade, também para mim que sou religioso, nós não fazemos a experiência de encontro com Deus. É o outro que me educa e que me transmite a imagem de Deus. Se tiro a comunidade porque não aguento com tanta ferida, talvez também é porque eu não produzo a bênção, eu com isso também perco a grande chance de, uma primeira coisa, crescer, de superar o meu eu que quer sempre viver para si mesmo. Perco a capacidade de estabelecer laços de amor com o outro e, sobretudo, nunca vou fazer uma experiência verdadeira de fé para crer no Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a liturgia nos insiste sobre essa dimensão. Queremos acreditar no Senhor ressuscitado, retomemos, redescubramos a dimensão comunitária em um mundo que nos coloca cada vez mais para sermos isolados. Uma boa Páscoa ainda, uma boa, santa e feliz Páscoa. Vencendo o medo, nós possamos nos alegrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Paz.